Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 4 a 10 de outubro. Semana aí que vem com o recente ingresso de Vênus em Virgem, né? Que a gente chegou até a fazer um pitaco na semana passada. É aquela questão de uma posição associada à efetividade nas relações, aquela questão de um senso prático e de demonstrações mais efetivas na forma de colocar sentimentos, emoções, colocar formas de demonstração, né? Muito mais às vezes demonstrando através de gesto, né? De trazendo alguma coisa essencial para a pessoa que ela precisa, de apontar às vezes certas críticas que a pessoa precisa ouvir. Também é uma posição importante para demonstrar aquilo que é útil, eficaz, né? De certa maneira, numa condição de convivência, de valorizar um detalhe para situações, uma simplicidade na maneira de conduzir temas, né? Retomar algum gesto em termos materiais, em termos de rotina. Às vezes uma observação de um detalhe resolve uma questão, por exemplo, né? Uma minúcia, uma condição de simplicidade, às vezes desata um nó de um problema, por exemplo, né? Então, tudo associado a um contexto de Virgem que Vênus faz esse ingresso. Então tem muito essa questão da utilidade, daquilo que tem um senso prático. Então as relações, não só as relações, mas também questões de cotidiano, impactam nesse propósito de uma praticidade, de uma simplicidade, às vezes a retomada de um gesto de convivência, né? Um simples contato, um detalhe, uma atenção prestada para alguém, né? Então tem essa condição que a posição de Vênus em Virgem dá como conotação. Aliás, com Vênus em Virgem, as relações e mesmo as situações diante de convivências, elas têm essa percepção, né? Aquela pessoa, aquele tipo de convivência que tem uma franqueza com a gente, ainda que num senso crítico, não necessariamente um senso negativista, mas que aponta verdades, né? Às vezes é aquela condição de a pessoa que está preocupada com a gente é aquela que aponta certos defeitos, aquilo que a gente precisa corrigir, e não aquela que passa a mão na cabeça, né? Aquela que só bajula ou diz que está tudo bem, é assim mesmo e tal. E às vezes falta aquela coragem de dar uma certa condição, um pouco mais de senso crítico, né? Escuta, vai ficar assim mesmo? Você não precisa disso, né? Aquela coisa mais detalhada de um alerta prático de uma questão. Então é um fator que aponta essa característica de Vênus em Virgem. Muitas vezes as pessoas e as relações que ainda com uma certa dureza, uma certa rigidez, mostram que gostam da gente de uma maneira mais prática, mais visual, lúdica, apontando exemplos práticos de maneira geral. No domingo, o Plutão fica direto, no dia 4. A posição de retrógrado para direto ou de direto para retrógrado, em dados tempos, dá uma certa vagarosidade para algumas questões, para uma certa lentidão de assuntos, para um posicionamento associado a ritmo. No caso de Plutão, que é um planeta lento, são questões que, de certa maneira, possam impactar numa questão de poder, numa questão de um lado um tanto não muito perceptível, um lado muito associado a certa profundidade de assunto, né? Questões de poder coletivo, por exemplo, fica mais comum uma observação de alertas de impacto em investigações, por exemplo, né? Demandas de eventos que associem figuras de poder que, de certa maneira, mudam de ritmo ou tem alguma questão que passe a ser desvendada, que passe a ser atrelada a algum assunto que gere algum impacto. Então, esse momento que Plutão muda do retrógrado para direto, por ele estar em Capricórnio, todo o contexto associado a Plutão ganha uma ênfase nesse começo de semana. Então, assuntos que possam envolver tabus, preconceitos, né, num sentido coletivo, entrando em pauta, entrando em discussão. Sempre que tem um contexto associado a Escorpião, associado a Plutão,
tem uma mexida na ferida, né? Tem uma certa movimentação num tema coletivo que impacta numa certa ferida social, né? Então fica suscetível a essa tendência no geral. E para os nossos temas, para os nossos assuntos coletivos, são atenções a assuntos um pouco mais extremos, de questões que direcionem algo para longo prazo, já que o Plutão está dentro de um contexto esse ano de uma grande conjunção junto a Saturno, junto a Júpiter, né? Então, todo um fator que de alguma forma essa questão do coletivo e das coisas que a gente vivenciou num ano todo e tem impacto com os nossos temas nesse 2020, ganha uma direção nova ou um fator de sutileza para alguma mudança, para algum contexto de médio e longo prazo. Então, é uma condição que esse movimento de Plutão dá indicativo para que possamos, de alguma forma, vivenciar algo com um pouco de mais profundidade, ou mexendo numa certa caixa preta de algum assunto meio reservado que a gente não mexia tanto. Então, esse voltar retrógrado para direto de Plutão é suscetível a questões nesse sentido também. Envolve também uma condição de prioridades, de assuntos associados a temas que, de alguma maneira, eram delicados e a gente precisa lidar, às vezes algum certo baque, algum certo trauma, algo desconhecido, né? Algum desvendar de questão. Então, o que envolve Plutão tem um fator transformador, né? Então, quando ele muda do retrógrado para direto, tem uma sutileza em algo que a gente vivencia, uma leve transformação, digamos assim, na condução de lidar com certos temas que até possam vir pendentes ou vinham certo estagnado ou num processo de reposicionamento ou de stand-by ou de revisão e que daqui para frente dá essa indicação para um redirecionar ou uma condição de aprofundar questão, né? Transforma uma maneira de se vivenciar algo a partir desse mudar de retrógrado para direto de Plutão. Inclusive, quem lidou com questões de perda, de morte, ou com presenças ou pessoas que de alguma maneira viveu essas questões, você pode perceber uma regeneração de posição, um tipo de reação associado a alguma questão delicada em função até desses tempos difíceis que aconteceu. Então tem esse contexto, um fator até do mexer com o íntimo, ou até de uma questão de terapia, ou de espiritualidade, ou um resgatar assuntos vinculados a temas que foram associados a algum tipo de perda que alguém teve. Então esse é um contexto que também envolve essa mudança do retrógrado para direto. Na quarta-feira nós temos uma oposição entre Mercúrio e Urano. Nós temos aí o planeta das comunicações em oposição ao planeta do que é inovador, do que é diferente, do que é fora do padrão. Logo, esse contexto pode ser determinante nas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Termos algum desafio em compreender algumas inovações, algumas novidades, desafios com tecnologias, vale uma atenção com fake news, já que Mercúrio é um planeta atrelado à comunicação e Urano associado às conexões, à tecnologia, à própria internet. Então, tudo o que envolver um contexto tecnológico, um contexto de grupos ou mesmo de mensagens, vale uma atenção também para não entrarmos em discórdias desnecessárias também nesse contexto de desafio de ponto de vista, por exemplo, né? Mercúrio oposto a Urano tem sempre um desafio com pensamentos do que é diferente ou do que é fora do padrão. Isso vale para pessoas próximas ou para pessoas que mostram uma postura diferenciada na maneira de pensar. Então é comum uma reflexão diante de formas como outras pessoas lidam ao pensar diferente de nós, digamos assim, especialmente se houver uma certa excentricidade. A gente percebe que às vezes a pessoa é moderna demais para o nosso gosto, ou nós mesmos termos certos pensamentos ou certas formas até diferentes que para o outro é difícil de lidar.
Então existe esse desafio, às vezes, num contexto de afinidade de certos pensamentos ou por questões que envolvam algumas diferenças num contexto de estilo de maneira geral. Outra questão associada à oposição de Mercúrio com Urano é o desafio com o ritmo, com questões associadas à nossa rotina, ao nosso dia a dia, até mesmo no contato com as pessoas. É comum, às vezes, uma mudança na agenda, por exemplo. Às vezes o que está marcado para um dia muda para o outro, né? Como a oposição de Mercúrio e Urano é exata na quarta-feira, dia 7 de abril, essas situações durante a véspera, o dia 6 e até o dia seguinte, ficam suscetíveis a uma alternância. Então, às vezes, uma coisa que está marcada aí para a semana pode alternar o dia. Então, não estranhe se acontecer uma variação na agenda também no momento de oposição de Mercúrio com Urano. E vale uma atenção também com radicalismos na comunicação. É um período que recomenda aí cuidado com a velocidade das informações também. Muitas vezes a gente chega de repente com alguma notícia e às vezes ela veio um tanto intercalada, aquele pedaço de notícia que vem em função de uma situação repentina. Ah, aconteceu isso, isso, isso. E às vezes a gente não vê o contexto, né? Todo o aspecto de Mercúrio com Urano, com Netuno, com Plutão, às vezes dá um desafio com o contexto da informação, com o contexto do conhecimento, dos detalhes de certas questões. Então vale uma atenção aí também com a velocidade da notícia ou da comunicação que é colocada, ou até para a gente não ter um certo radicalismo, né? É comum, às vezes, na velocidade a gente falar assim, assim, assado, não, porque isso, porque aquilo... E até pela velocidade da comunicação a gente não escuta a pessoa, não dá uma réplica, né? Então isso é uma questão do Mercúrio, né? Aquela intermitência da comunicação, né? E às vezes a intermitência no sistema, né? Às vezes trava, depois volta, trava, depois volta. É o Mercúrio oposto a Urano que ganha uma tônica aí na semana. Não estranhe se houver desafios nessas diferenças de ritmo de pensamento de uma pessoa com outra, ou até na forma de conduzirmos a comunicação, ou mesmo o ritmo de encontros e contatos que a gente tiver agendado e que a gente estiver a vivenciar. Outro aspecto desafiador aí durante a semana e que recomenda um cuidado de maneira intempestiva, digamos assim, com certas ações, com certas condutas, é de Marte com Plutão. Uma quadratura aí que é mais exata na sexta-feira, no final da semana, mas que ao longo dela já ganha forma. Então, por toda a semana já podemos ter essa observação de cuidado com a forma de lidarmos com certos posicionamentos. Marte é associado a ações, é associado a impulsos, né? Então, algumas delas são propensas a causar mais impacto, porque faz um aspecto com Plutão e é um planeta associado às questões que, de certa forma, envolve o íntimo, envolve o impacto, um fator de transformar a condição de certos temas. Então, as ações são propensas a causar algo, algum tipo de transformação ou ebulição, digamos assim. Então, todo aspecto Marte tenso com Plutão gera um certo desafio com ansiedade ou com questão associado a poder, um cuidado com questões que envolvam uma certa manipulação, né? um sentido aí de aprofundar interesses que possam chocar com o padrão de costumes ou de tabus que envolvam os nossos arredores ou as nossas relações, né? Conceitos que outras pessoas são apegadas e a gente pode bater de frente. Então é uma tendência aí que normalmente ocorre quando acontece uma quadratura Marte-Plutão. Marte está retrógrado ainda, então muitas vezes pode ser uma recorrência. A gente pode voltar a lidar com certas feridas emocionais, digamos assim, ou certos assuntos delicados em função de algo pendente ou recorrente que não ficou muito bem atrelado numa ocasião anterior, por exemplo. Então fica essa condição de tendência ao longo da semana com esse aspecto, com essa quadratura
que Marte e Plutão formam. Então, até diante desse contexto de envolver padrão, tabus, questões íntimas, certas atribulações emocionais que possam envolver outras pessoas, vale um cuidado com certas atitudes que a gente tenha, né? No sentido de termos uma atenção com a marcha que nós estivermos, né? Eu sempre faço essa associação. Quando tem um aspecto tenso de Marte e Plutão, vale um cuidado para termos uma atenção com a marcha da velocidade que a gente está, para não atropelarmos assim sem querer, né? Não causar uma fatalidade num contexto emocional, digamos assim. Não precisamos chegar no trânsito. Claro que vale para o trânsito também no nosso cotidiano, mas num contexto de convivências, o cuidado com as nossas ações e com a velocidade que a gente tem certas iniciativas realmente requer cuidado, requer contato para não chocar, para não causar, né, alguma questão íntima ou afrontar um padrão de alguém ou algum assunto íntimo que alguma pessoa não é tão preparada para lidar. Vale uma atenção para não avançarmos um certo sinal das emoções de pessoas ou de contextos que estão atrelados ao nosso dia a dia e ao que a gente mais convive. Então também a compreensão de padrões e pensamentos convencionais que outras pessoas cultivam vale a observação, vale o cuidado. Por quê? Porque Marte veio e vem ainda atrelado a uma quadratura com o Saturno, tá, da semana que passou, e agora com Plutão. E os dois em Capricórnio. Então, essa questão do padrão e o lado convencional que às vezes cercam os nossos arredores, também vale uma atenção para que nossas ações, nossos impulsos não criem algo muito impactante. De certa maneira, às vezes pode ser um pouco inevitável, porque certas atitudes a gente pode ter necessidade de ter em função desse momento, né? Às vezes é algo que chegou num limite para a gente não aguentar mais certas questões e as nossas atitudes vai afrontar determinados temas. Então, ter a compreensão e a consciência de que isso está acontecendo pode permitir que, de certa forma, a gente seja mais estratégico ou, de certa maneira, amenizar o impacto quando tivermos alguma atitude um pouco mais contundente ou de confronto com algo que a gente possa necessitar lidar ou resolver, ou afrontar, digamos. Outra questão associada a Marte e Plutão é um desafio em lidar com questões materiais e financeiras. Então vale um cuidado com impulsos para que não hajam perdas, para que não tenhamos perdas em função de algum contratempo, de algo que a gente não percebeu ou de alguma especulação. Aspecto tenso com Plutão gera tendência à especulação. É uma semana que o Mercúrio também faz oposição com Urano, então até para questões de informações de negócios as coisas possam ser um pouco atribuladas, né? De inconstância. Um aspecto tenso de Marte e Plutão requer cautela e estratégia em decisões que envolvam temas materiais e financeiros também. Então, se puder passar a semana, se puder reduzir a marcha, ou pesquisar mais a fundo, ou ser mais estratégico é importante. Aspecto tenso, Marte e Plutão, vale um cuidado com impulsos nas ações atreladas a negócios, a parte financeira, e às vezes um contratempo aí que possa surgir do nada ou tome uma atenção aí para nós. A gente termina a semana com a Lua minguante em Câncer, também na sexta-feira. Lua minguante é aquela fase lunar especial para conclusões de assuntos também. E em Câncer, pode ser atrelado a assuntos emocionais, assuntos do passado, assuntos que envolvam o contexto do nosso ecossistema, nossa história, nosso meio familiar, temas mal resolvidos ou que sejam atribuídos a algo de passado ou a nossas emoções. Então, essa é uma condição bastante significativa para algum tipo de conclusão, finalização, num sentido de, às vezes, metas cotidianas, né? E também questões que possam trazer um impacto de resgate
alguma questão antiga nesse momento de lua minguante, especialmente ao final da semana, quando ela estiver mais exata em Câncer. Então é um período que normalmente abrange conclusões, e como é no signo de Câncer, que é atribulado às situações de passado, de família, de bases, de nosso contexto histórico, digamos assim, até a temas antigos, fica suscetível a concluirmos algo que venha pendente, de maneira geral. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 4 a 10 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos, por acompanhar no vídeo do IGTV, também pelo Instagram e as mensagens, os que vêm no YouTube também. Quero desejar uma ótima semana a todos. Um abraço.